Eita, calma. Calma. Agora sim. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor? Diante disso, dito isto, vamos estudar a semiologia ginecológica. Cabelos disformes, barbas disformes, cansaço dominante, conjuntivas amareladas, conjuntivas avermelhadas, irritadas, né? Estamos diante do sono que nos domina profundamente. No entanto, todavia, entretanto, temos mais um assunto a ser estudado para mantermos nosso cronograma. Tendo este conhecimento em mentes e em mãos, vamos agora entender a semiologia obstétrica, não, a semiologia ginecológica. Outra semiologia tem que estudar, começou a estudar, tem semiologia, beleza? E aí temos aquele famoso repeteco de toda a semiologia que deve ser feito, né? Mas inicialmente vamos para o MHA, né? MHAzinho inicial, a gente sempre tem que considerar isso no nosso raciocínio. Durante a introdução, o que é que a gente fala? O exame ginecológico, a semiologia ginecológica, ela exige que o médico ele atente para além da queixa ginecológica, tentando observar a mulher como um todo, todas as emoções e sentimentos, suas apreensões, certo? Considerar todos os fatores extras biológicos no sentido de criar uma relação de intimidade e de confiança. Intimidade não, de confiança, de segurança. Um vínculo. Criado esse vínculo, não precisa ser afetivo, certo? Criado esse vínculo de confiança, você consegue adentrar aí no exame ginecológico com mais facilidade, né? Com mais sem preocupação, né? Então, por isso que o vínculo médico desde o início deve ser recomendado. Então, quando deve ser realizada a primeira consulta ginecológica da mulher? Dos 13 aos 15 anos. Essa é a recomendação do Colégio de Ginecologia Americana, American College of Gynecology. Beleza? Deu para entender? Então essa é a introdução que a gente tem que ser feita. Momento MH. Então, mas nesse caso realmente é importante, né? Se você não fizer isso, a paciente não vai ficar à vontade com você, principalmente você estudante. Então é importante fazer esse contato inicial que seja aí desde o começo gerando vínculo, né? Então, a semiologia ginecológica ela depende, obviamente, de uma anamnese bem feita. Essa anamnese ela tem que ser uma anamnese geral, né? Aquela anamnese padrão, que depois avança aí para uma anamnese mais específica, como a gente vai observar agora. Aí depois eu faço exame físico, como a semiologia normal, a semiologia mais. Depois eu faço exame físico específico da mamas e da vagina. E depois eu faço o exame físico, os exames complementares, que são específicos, obviamente, da especialidade. Beleza? Show de bola? Show. Fácil. Então vamos falar inicialmente da anamnese. Então aqui tem a ficha da anamnese, vou dar uma visão geral, depois a gente vai aprofundar. Primeiramente eu vou falar aqui para ver se eu lembro das coisas que eu estou dizendo, né? Então inicialmente vamos falar o quê? Na anamnese geral tem que colocar nome, data, sexo, se é casado, qual a profissão muito importante. Saber se o endereço, saber onde mora, saber se viajou recentemente, ou seja, a famosa identificação. Fiz a identificação, qual o próximo passo? Você sabe, HDA, história da doença atual. Depois eu vou fazer o quê? Que eu faço HNA, não, queixa principal, HDA, e depois eu faço o que? Antecedentes pessoais, antecedentes patológicos, antecedentes familiares. Aí vou ver se tem doença, se tem costume, se tem tabagismo, se tem diabetes, se tem hipertensão, se utiliza medicamento. Vou ver se tem doença na família, se tem histórico se tem alguma DST já prévia desse antecedente patológico, se tem histórias familiares de cânceres, de outras doenças. Então fazer aquele exame físico, essa anamnese inicial bem feita, né? Fiz esses antecedentes, vi os hábitos, vi tabagismo, vi alcoolismo, vi utilização de drogas, vi tudo que há de bom, que há de melhor. E aí, o que é que eu tenho que fazer logo em sequência? Meu jovem, agora eu vou partir para a nossa querida anamnese específica, né? Então, nessa anamnese, o primeiro ponto que a gente tem que destacar justamente é o ponto da o quê? Da menstruação. Então, a menstruação é o primeiro ponto aí que é exclusivamente ginecológico. Então, o que eu tenho que buscar? Eu tenho que saber a data da minha última menstruação. Eu tenho que saber como é que é meu ciclo prévio. Eu tenho que saber como é meu ciclo atual. Saber os intervalos, saber a duração do ciclo. Saber se tem algum sintoma pré-menstrual importante, certo? Saber se tem dor, se tem sangramentos excessivos, o volume desse sangue, né?
Saber quando foi a menarca. Então a menarca é muito importante, a data da menarca é fundamental, certo? Última menstruação. Então a última menstruação, a data da primeira, da última, como é o ciclo anterior, como é o ciclo posterior e se tem algum sintoma. É basicamente isso, beleza? Depois o que eu fiz o antecedente menstrual, o que é que eu tenho também quando acaba a menstruação, que é justamente antecedente o que? Obstétrico. O antecedente obstétrico ele é importante porque a gente tem que considerar diversos fatores relacionados à mulher que já teve filho. Então eu tenho que saber se a mulher ela é primípara, se ela é multípara, se ela é secundípara, se ela já é multigeste, secundigeste, tem que saber quantos partos foram feitos, né? Quantos filhos ela tem, beleza? Ou seja, temos que saber também quantos partos foram normais, quantos partos foram cesáreos, quantos partos tiveram alguma alteração, que se foram fisiológicos, tiveram alguma intercorrência, se o puerpério foi normal, certo? Se teve abortamento, tudo isso é importante. O número de gestações, obviamente, partos normais, partos cesáreos, abortamentos. A data do último parto também é muito importante, né? Então essas datas são importantes. Data da menstruação, menarca, data do último parto, tudo isso tem que ser pesquisado aí durante a gravidez. Então saber essas informações relacionadas à gravidez. Então fui lá, vi menstruação, vi gravidez. O que é que eu tenho que saber logo em sequência? Vamos pensar. O que é que eu tenho que saber? O que é que eu tenho que saber? Vamos lá, vamos pensar aí em alterações, por exemplo, relacionadas à vagina. Então, pensar em corrimentos vaginais. Então, alterações, história do corrimento vaginal. Então, se está acontecendo algum corrimento vaginal anormal, se está sentindo algum sintoma em relação à vagina em si, no caso, né? E eu tenho que saber se tem algum sintoma vaginal específico que ela queira destacar, né? E aí, secreções vaginais, né? Episódio de corrimento, se teve algum tratamento anterior, se teve coceira, se teve odor específico, certo? Então, característico, o período que durou esse corrimento, se teve algum sintoma próximo a ele, né? Então, é importante sim, esses fatores vaginais. Também relacionados a alterações mamárias. Então, alterações mamárias são muito importantes também, né? Então, quando foi a chamada telarca, né? Que é justamente o aparecimento da nossa queridíssima mama, o início do aparecimento da mama, do desenvolvimento completo da mama. Também é importante a gente saber se está em período de lactação, qual foi a característica da última amamentação, se houve alguma intercorrência, quanto tempo ela durou. Também tem que saber isso, né? Se sente algum sintoma relacionado às mamas, né? As glândulas mamárias. Também os antecedentes sexuais, então saber, além da menarca, saber o que a sexarca, o número de parceiros, saber a utilização de algum método contraceptivo, qual foi, e a frequência de uso, frequência de relações sexuais, libido, se tem alguma intercorrência relacionada à relação sexual, uma dispareunia, né? Dispareunia, que significa o quê? Dor, ou então o sangramento, que é o sinusiorragia, tudo isso é importante ser considerado, beleza? Conservação da dispareunia, como é que está a libido, presença de orgasmo também é importante, então tudo isso deve ser pesquisado. Então, antecedente sexual, antecedente menstrual, antecedente gravídico, gestacional, alterações vaginais, alterações mamárias, e aí para finalizar vou ver o gastrointestinal e ver também as queixas urinárias também se tem alguma alteração, beleza? Lembrei de tudo? Creio que sim, né? Pelo menos a maioria das coisas foram lembradas. Então basicamente é isso, é difícil decorar tudo, é difícil lembrar todos os elementos, mas a maioria a gente tem que lembrar, beleza? Pelo menos o que é específico da especialidade. Então só lembrar o que é que a ginecologia vai ver. A ginecologia vai ver mama, vai ver vagina, vai ver o que está saindo da vagina, vai ver o que seria no caso o sangue, seria no caso o bebê, seria no caso o corrimento, a mama e o que mais? A atividade sexual, né? Então a atividade sexual também é importante, certo? Queixas urinárias também, que está saindo da vagina, e queixas gastrointestinais. Show de bola. Então basicamente esse é o raciocínio, certo? Então, exame físico, né? Então, inicialmente a gente tem aquele famoso exame físico geral, né? Então eu vou justamente lá buscar peso, sinais vitais, ver estado de consciência, ver estado geral, ver hidratação, ver nutrição, ver linfonodo. Linfonodo é mais específico. Vou ver características da pele,
Enfim, todas essas alterações, sinais vitais, tudo que é importante inicialmente para um exame físico geral. Então, tudo isso é fundamental de ser feito. Depois eu faço o exame físico específico, né, que vai ser, no caso, o da mama e o da genitália. Então, tudo isso é importante. Vamos começar agora pelo exame da mama. Então, o exame da mama ele vai ocorrer inicialmente, obviamente, como todo exame de qualquer estrutura começa, que é através da inspeção. A inspeção, como você lembra da semiologia, ela sempre tem inspeção estática e inspeção dinâmica. A inspeção estática vai ser justamente a mulher sentada no leito ginecológico, e eu vou simplesmente olhar para essa mulher e vou fazer justamente a análise da mama externamente. E aí eu vou utilizar o palácio mental que eu criei. O palácio mental na minha mente é o seguinte, olha só que interessante. Eu tenho dois vulcões, um que está para cima, outro está para baixo. Está caindo pedras desses vulcões e está passando um rio no meio. Desse rio que está passando no meio, eu tenho do lado uma árvore que está produzindo laranja e um homem que está gritando pizza. E do céu está caindo uma estrutura que está caindo uma nuvem. Uma nuvem manchada bem bonitinha e uma nuvem de formato irregular. Beleza? E também tem o que nessa minha imagem? Deixa eu ver se eu lembro se falta mais alguma coisa. E o rio tem justamente, ele forma um vale, né? Uma depressão muito importante. Então, o que é meu vulcão? O vulcão são as erupções na pele, que sejam alterações relacionadas aos mamilos. A saída de pedras são justamente as descamações que estão acontecendo. O rio no meio é justamente uma presença de uma circulação colateral, uma circulação venosa alterada naquele ambiente, né? Isso também tem um sol azul, que seria justamente a